Muito bem. Então, bom dia, então, mais uma vez a todo mundo aí. Hoje nós vamos começar, então, estudar a teoria de espalhamento, que é um tópico bem interessante, bem importante, mas ele é denso, né? Nós temos que chegar em alguns resultados que vão permitir a gente calcular coisas e entender o problema, e para chegar lá tem vários passos. Então, vamos tentar fazer cada um deles devagar, sem perder o contexto global da coisa. Então, o que é espalhamento? Espalhamento, ele é você quer entender um problema onde um feixe de partículas atinge um alvo, as partículas do feixe elas são espalhadas pelo alvo, e dependendo de como esse espalhamento ocorre, então você coloca detetores, né, em volta do alvo para pegar essas partículas que são desviadas, e dependendo de como esse desvio ocorre, você pretende extrair a partir daí informações sobre as forças de interação que ocorreram entre as partículas do feixe e as partículas do alvo. Então, essa é a base de todos esses experimentos de física de altas energias, né, no CERN, no acelerador de Stanford, mesmo aqui no síncrotron, aqui perto da Unicamp, você tem também um feixe, é um pouco diferente o esquema, mas você tem um feixe de elétrons que está ali circulando naquele acelerador. Esses elétrons são desviados por ímãs bem potentes, e ao desviar a trajetória do elétron, você acelera o elétron, ele emite radiação, e essa radiação é que é utilizada como feixe, né, um feixe de luz de alta frequência, que é então utilizado para analisar diversos materiais. É um feixe de luz produzido pela aceleração dos elétrons. Então, o que a gente quer é estudar esse problema, né? O problema de um feixe que atinge um alvo, e em torno desse alvo a gente coloca os detetores para medir, né, a quantidade de partículas que espalha a cada ângulo. Então, uma coisa bem importante a gente entender é que esse problema ele tem uma natureza assintótica, né? Ou seja, você prepara o feixe muito antes do alvo, né? Então, esses feixes são preparados de forma bastante controlada, né? Você sabe a energia, sabe o momento, você sabe tudo sobre esse feixe. É um feixe colimado, então ele vem, atinge o alvo, e os detetores que você coloca para pegar as partículas espalhadas também estão muito longe do alvo. Então, tudo acontece, tanto a preparação do feixe quanto a detecção, longe da região de interação. Tá? Esse feixe também ele é bem rarefeito, de forma que as partículas do feixe não interagem entre si, você pode desprezar a interação entre as partículas, então você pode tratar como se fosse uma partícula de cada vez batendo no alvo. Nessa apresentação, a gente vai considerar espalhamento elástico, ou seja, vai ter conservação de energia, então as partículas do feixe elas simplesmente desviam a sua trajetória, mas conservam a sua energia total. Tá? Isso não é o caso geral. Em geral, você pode transferir energia para o alvo, tem uma série de outras coisas que podem ser incluídas, mas nós não vamos fazer nessa primeira introdução. E a outra coisa importante é que a interação em si, entre a partícula e o alvo, só acontece pertinho do alvo. Então, a gente diz que as forças ou o potencial têm alcance finito. Então, tudo acontece ali pertinho do alvo, e a gente está preparando antes e olhando depois dessa interação. Então, antes e depois da interação, você tem partículas livres, né? Se eu voltar aqui, partícula livre no feixe, acontece alguma coisa, e aqui você tem partícula livre de novo, viajando até o detetor. Muito bem, então, se a gente pensar em espalhamento clássico de partículas, nós vamos fazer isso hoje como exemplo, mas na mecânica quântica a gente pensa mais em espalhamento de ondas, né? Então, imagina o seguinte, eu tentei procurar isso na internet e não achei nada muito bom,
se você tivesse uma cuba de água, uma cuba rasa, onde você faz ondas com uma palheta. Essas ondas são paralelas umas às outras, que nem nesse desenho aqui. Elas vêm e batem num obstáculo que está ali no meio da cuba de água. Então, o que você vai ver? Você vai ver a onda batendo no obstáculo e espalhando, criando uma bolha, né, em volta do obstáculo, mas a parte da onda, né, se a gente estender esse desenho aqui para longe do obstáculo, parte da onda que passou reto pelo obstáculo, que está bem longe dele, meio que vai reto embora, né? Então, você tem uma parte da onda que não atinge o obstáculo que passa reto, que está simbolizada por esse quadradinho aqui depois da interação, e a parte espalhada, que então cria essa bola, né, de onda espalhada em torno do obstáculo, e a gente vai medir o quanto desse espalhamento ocorreu em cada direção. Tá? Essa é a ideia do problema. Então, tá, os detetores que vão ser colocados, então, aqui longe do alvo, então, tudo em volta do alvo vão ter esses detetores para fazer as medidas, e eles vão ser caracterizados pelo ângulo sólido que eles ocupam. Tá? Então, o ângulo sólido é denotado por dω. E qual que é o significado disso? A área que o detector cobre, então imagina que os detetores são colocados numa esfera de raio R em torno do alvo. Então, a área que o detetor cobre dessa esfera é R2dω. Tá? Então, dω, eu tenho um slidezinho aqui, é o ângulo sólido que você tem, se você tiver um detetor aqui, sobre uma esfera unitária. Então, dω é seno θ d θ dφ, é o elemento de integração que a gente usa na parte angular de coordenadas esféricas, e ele te dá uma pequena área sobre uma esfera unitária que varre, se você for de θ, θ mais dθ, né, corre esse pedacinho aqui, e de φ até φ mais dφ. Então, como a esfera é unitária, se você anda de dθ, você cobre aqui r dθ, esse arco é o próprio dθ. O arco em φ que você cobre, você tem que projetar o r seno θ, para ele ficar, deixa eu desenhar aqui, que acho que fica mais fácil da gente enxergar, né? Essa distância, onde é que eu estou aqui? Daqui para cá, isso aqui é R seno de θ. Então, você pega esse R seno θ, faz um dφ, e você tem esse pedacinho aqui. Então, isso aqui é seno θ dφ, e isso aqui é dθ. Então, essa é a área que a gente tem na esfera unitária. Se você integrar isso sobre θ de 0 até π, φ de 0 até 2π, dá 4π, que é a área da esfera unitária. Tá? Então, por exemplo, se você olhar o Sol, né, no céu, se você supor que o céu é uma esfera unitária, o Sol ocupa da ordem de 7 × 10⁻⁵ dessa unidade que é chamada esfera radiana. Se você integrar toda a esfera, você tem 4π. Então, isso aqui é a fração da área, a fração de 4π que o Sol ocupa no céu, por exemplo. Então, cada detetor ele vai ser caracterizado então, por esse ângulo sólido, e a área que ele cobre, como ele não está numa área unitária, ele está a uma distância R, então a área dessa bola é 4πr2, né, e não 4π. Então, você tem um fator R2 aqui, caracterizando então a área de cada detetor. Então, se você colocar detetor em todo lugar, em torno do alvo, você vai ter uma área coberta de 4πr2. Tá? Muito bem. Então, tá. Então, o conceito chave aqui da teoria de espalhamento é o que a gente chama de seção de choque. Deixa eu só um segundo aqui. Deixa eu deixar o chat aberto, senão não vou saber se alguém fez pergunta. Então, tá. Então, o conceito fundamental, deixa eu, por enquanto, ampliar isso daqui, ficar mais fácil de ver, é o conceito de seção de choque. Então, vamos ver se a gente entende o que isso quer dizer, né? Definir a seção de choque
e tentar visualizar um pouquinho o que ela significa. Então, imagina o seguinte, eu tenho um feixe de partículas e esse feixe ele é caracterizado pela sua intensidade. Tá? Então, a intensidade do feixe é o número de partículas por unidade de área, por unidade de tempo. Então, deixa eu voltar aqui e fazer uma figura para a gente entender o conceito de intensidade do feixe. Então, você tem aqui no slide, você tem um feixe de partículas, ele vem aqui da direita. Então, você pega uma área unitária, então, vamos chamar essa direção aqui de direção Z. Então, você pega um ΔX igual a 1, um ΔY igual a 1, coloca aqui perpendicular à direção do feixe e você conta quantas partículas por unidade de tempo cruzam essa área unitária. Isso é a intensidade do feixe. Então, é número de partículas por unidade de tempo que cruzam uma área unitária. Tá? Então, se você tem 10 partículas cruzando aqui, a intensidade é 10. Então, a intensidade tem unidade de número de partículas por tempo. Então, a unidade de zero é 1 sobre tempo. Então, a unidade de zero é 1 sobre tempo. É o número de partículas por unidade de tempo que cruza uma área unitária. Então, se cruzam 10, a intensidade é 10. Se cruzam 100, o feixe é mais intenso, porque cruzam 100 partículas por unidade de tempo nessa área unitária. Então, é uma medida então, de quão denso é esse feixe. E tem unidade de tempo por área, né? Porque você tem por unidade de área. Né? Você tem uma área aqui embaixo que é unitária, mas tem essa medida de área aqui também. Então, é partícula por unidade de tempo por unidade de área. Tá? Então, é 1 sobre T L2. Essa é a unidade do I0. Outra coisa que eu vou contar, então, é o número de partículas por unidade de tempo. Então, tudo isso acontece continuamente. Então, o feixe está chegando, as partículas estão batendo, estão espalhando, e isso está acontecendo continuamente. Então, a gente conta tudo por unidade de tempo. Então, se eu tenho um detetor, então está aqui esse feixe vindo, está aqui o meu alvo aqui na frente, eu tenho um detetor posicionado aqui, a uma certa posição θ e φ, e então o feixe bem, as partículas estão batendo, uma parte delas está entrando aqui dentro. Tá? Então, eu vou contar quantas partículas por unidade de tempo atinge o detetor que tem um certo ângulo sólido dω. Tá? Então, esse detetor ele tem uma certa abertura, certo? Caracterizado por dω. Então, a área que ele envolve é R2 dω. Então, o que acontece? Se você aumentar a intensidade do feixe, você espera que o número de partículas espalhadas no detetor aumente, certo? Se eu tenho 10 partículas por unidade de tempo, eu pego um certo número de partículas atingindo o detetor. Se eu dobro a intensidade do feixe, eu espero que eu vou dobrar o número de partículas que bate aqui, certo? Se eu ponho 10 vezes mais partículas, 10 vezes mais partículas vão para todo lado e, portanto, 10 vezes mais partículas entram em cada detetor. Então, eu espero que o número de partículas que atinge o detetor seja proporcional a I0. Certo? Outra coisa que eu espero é que, se eu pegar o detetor e dobrar a sua área, se eu pegar um detetor um pouquinho maior, né, então, se eu tenho um certo número de partículas que está atingindo essa região, se eu dobrar a área, eu dobro o número de partículas que eu pegue aqui. Tá? Isso, pelo menos, próximo ao detetor. O detetor tem uma certa área. Se eu dobrar a área, eu imagino que eu dobre o número de partículas, porque o número de partículas varia suavemente com a direção. Então, próximo detetor, eu aumento a área, aumento o número de partículas que ele vai conseguir pegar. Então, esse N, se eu
né, faço essas hipóteses, que o dN é proporcional à intensidade do feixe e é proporcional à abertura do detetor, a constante de proporcionalidade é a seção de choque. Tá? Essa é a definição da seção de choque. Que eu posso, se eu resolver essa equação, passar esses caras de um lado para o outro, eu posso escrever isso assim: a seção de choque é o número de partículas por unidade de ângulo sólido para um feixe de intensidade 1. Então, se I0 for 1, eu tiver uma partícula por unidade de área, a seção de choque é o número de partículas por unidade de ângulo sólido que está sendo espalhado. Tá? Então, eu normalizo isso pela intensidade do feixe, isso me dá a seção de choque. Tá? Então, nós vamos fazer uns exemplos, a gente vai tentar entender o que significa. Então, seção de choque é o seguinte: é o número de partículas espalhadas por ângulo sólido, tá? E isso vai depender da direção. Então, um detetor aqui vai ter eu vou explicar também por que dessa notação. Vai ter uma certa seção de choque. Se eu colocar o detetor aqui, esse número de partículas vai mudar, certo? Ele depende do ângulo, depende da posição do detetor. Mas ele é, então, o número de partículas espalhadas por unidade de ângulo sólido, normalizado pela intensidade do feixe. Ele tem esse símbolo de sigma de ômega pelo seguinte: a gente chama isso aqui de seção de choque diferencial. Então, está pegando o número de partículas que vai numa certa direção onde está o detetor. Se você quiser a seção de choque total, o que você faz? Você integra isso sobre todos os ângulos sólidos. Então, você põe detetor em todo lado, cobre essa esfera de detetores, soma tudo isso e você tem um número total de partículas espalhadas. Então, a seção de choque total é integral disso sobre d ômega, e veja que, chamando isso de d sigma d ômega, a integral de d sigma d ômega é a integral de d sigma, certo? Então, é a integral da seção de choque diferencial, da seção de choque total, e isso é simplesmente o número total de partículas espalhadas em toda a direção. Tá? Então, seção de choque total conta o total de partículas espalhadas. Seção de choque diferencial conta quantas partículas são espalhadas naquele ângulo, tá? Naquela direção. E esses caras, eles têm unidade de área, né? Nós vamos interpretar isso daqui a pouco. Veja só, qual que é a unidade de d sigma d ômega? D sigma d ômega. É a unidade de I0 que está aqui embaixo. Então, lembrem que I0 é a intensidade do feixe, é a unidade de partícula por unidade de tempo por unidade de área. Então, isso aqui está embaixo, vai para cima. Unidade de tempo, unidade de área. Essa aqui é a unidade do I0. dN é número de partículas por unidade de tempo. E d ômega não tem unidade. A unidade de ângulo sólido é adimensional. Então, você mata esse T, isso aqui tem unidade de área, unidade de L2. Então, a seção de choque é uma medida de metro quadrado, tá? Que é uma coisa um pouco estranha, né? Mas a gente já vai ver direitinho aqui o que isso quer dizer. Tá, então, resumindo, seção de choque diferencial, número de partículas espalhadas numa certa direção. Seção de choque total, número total de partículas espalhadas. Então, vamos... Antes de a gente entrar na mecânica quântica, vamos calcular a seção de choque dentro da teoria clássica e fazer um exemplo que é bem fácil da gente interpretar essas quantidades todas. Professor, Diga. uma dúvida só em relação à slide passada. Então, o número de partículas é diferente desse N, né? Porque esse N, na verdade, é 1 sobre T, né? Não de partículas por tempo. O dN é número de partículas por unidade de tempo. Né? Porque a ideia é que tudo isso está acontecendo continuamente. Né? Se você olha aqui, esse feixe está sempre vindo. Tem, sei lá, tem 10 partículas por unidade de tempo, por unidade de área, passando aqui, chegando no alvo continuamente.
Então, essas partículas estão espalhando e estão chegando no detetor continuamente. Então, o detetor está contando ali, continuamente as partículas que chegam. Então, quantas chegam? Chegam 2 partículas por unidade de tempo. A cada segundo, eu escuto 2 cliques aqui. Então, esse dN é o número de cliques por segundo que eu estou escutando no detetor. Tá? Porque é diferente de você mandar uma partícula só e ver para onde ela foi. Aqui é uma coisa que está continuamente acontecendo e você está num regime estacionário. Chegam 10 por unidade de tempo, por unidade de área, clicam 2 aqui, clicam 3 ali, clicam 1 aqui, e esses cliques estão acontecendo continuamente. Tá? Então, é um regime estacionário, mas contínuo. O feixe não para de chegar e não para de clicar no detetor. Entendi, beleza. Entendeu? Tá? Então, é por isso que tem essa unidade de tempo, tanto na intensidade, né, porque está chegando continuamente, então chega a tantas por segundo, e aqui clica tantas por segundo. Então, vamos pensar que a gente quer fazer esse experimento usando mecânica clássica. Então, você tem um feixe de partículas, tem um alvo aqui, essas partículas vão... Imagina que isso aqui, sei lá, é um elétron, por exemplo, e esse núcleo é uma carga positiva Z e mais. Então, tem um núcleo aqui de tamanho Z e tem um elétron espalhando aqui. Vou colocar um próton aqui para ficar igual ao desenho. Você tem uma interação repulsiva. Tá? Você tem um próton. Então, você tem uma interação repulsiva, então a partícula vem e desvia conforme ela passa perto da carga. Então, o que acontece? Se você pegar essa interação colombiana, é um potencial central, certo? Então, para o potencial central, que é o que a gente vai tratar aqui basicamente, você tem conservação de momento angular, certo? Então, se você tem um potencial central, o momento angular é conservado, ele é constante ao longo da dinâmica, então isso quer dizer que o movimento ocorre num plano, né? Então, olha só, você tem um feixe de partículas aqui, que é um feixe, é uma parede de partículas que vem atingindo o alvo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho que ilustre isso melhor. Você tem aqui, vamos pensar aqui só para a gente fazer uma visão 3D, né? Você tem partículas chegando aqui em todo lugar. Tá? Não é um feixe, é uma parede de partículas que está chegando aqui. A direção do feixe é a direção Z, mas vem partícula em todo o plano XY no alvo. Então, o alvo está aqui. Então, se você pegar uma dessas partículas, ela vai espalhar, ela vai ter uma trajetória. Então, essa partícula ela vai ter uma trajetória que não sai do plano inicial da sua órbita. Então, você tem um plano definido pela direção Z, certo? E por essa direção aqui, e a partícula não sai desse plano. Ela não pode sair do plano, porque senão deixa de conservar o momento angular. Então, eu tentei procurar uma animação, eu não achei. Eu vou ver se eu consigo depois fazer isso, procurar melhor, ver se eu acho alguma coisa, porque é difícil visualizar tudo isso, né? Mas a ideia é o seguinte, ó, aqui, o que está sendo desenhado aqui é o seguinte, a interação da partícula. Então, pensa numa partícula que vem aqui e vai atingir, vai passar perto do alvo. Tá? Então, eu tenho uma partícula aqui, ela vem e desvia para cá. As partículas que estão... Então, imagina nesse plano perpendicular à direção Z, no plano XY, eu considero uma distância fixa da origem, tá, dessa direção aqui. Uma distância B fixa, que é chamada de parâmetro de impacto. É o quando o parâmetro de impacto é zero, você tem uma colisão frontal. Quando o parâmetro de impacto é maior, você está mais longe do alvo, você chega mais longe do alvo conforme você incide. Então, todas as partículas que estão ao mesmo parâmetro de impacto vão interagir com o alvo da mesma maneira. Então, esse cara vem para cá, esse cara vem para cá,
esse vem para cá, você abre aqui um cone, né, de partículas espalhadas que é totalmente simétrico, porque a partícula, né, se você olhar isso aqui de frente, você vai ver, ó, as partículas incidentes aqui, é uma distância d do alvo, elas se aproximam e se afastam e caem, acaba chegando nesse cone maior, porque elas se desviaram do alvo. E tudo isso é simétrico, certo? Porque o potencial é central, não tem nada que diferencie uma coisa do outro. O Tércio está dando uma dica lá, depois a gente pode dar uma espiada. Então, voltando aqui no desenho, pega então uma partícula que está a uma distância b, né, da direção de incidência, então tem um parâmetro de impacto b, e uma partícula que está um pouquinho mais distante, que está a uma distância b mais db. Tá? Então, a partícula que está mais próxima, ela espalha mais, ela sente mais a interação, certo? Ela tem uma repulsão maior. Então, a trajetória que começa aqui embaixo, ela vem parar aqui, ó. Essa daqui vem parar aqui. A partícula que está mais afastada, essa, vamos desenhar ela de vermelho, ela sente menos a interação, então ela desvia menos, ela vem parar aqui, ó. Então, essas trajetórias, né, elas meio que se cruzam. E todo mundo, então, que espalhou entre B e B mais DB, vai acabar atingindo essa região entre θ e θ mais dθ. Tá? Então, você vê que se eu colocar um detetor exatamente aqui, quantas partículas vão chegar nesse detetor? Ora, todas as partículas que saíram, né, entre B e B mais DB e que estavam... Esse detetor, ele é gordinho, né? Ele tem uma cobertura de θ e de φ, né? O ângulo sólido dele é seno θ, de θ, vou fazer um θ maiúsculo, de φ. Essa é a posição do detetor. Então, todas as partículas que estão nessa regiãozinha entre B e B mais dB e φ mais dφ, então você tem uma areazinha aqui, né, é um dA, que é B dB dφ, né, é a área desse anelzinho, então entre B e B mais dB, e entre φ mais dφ. Então, você tem uma regiãozinha, todo mundo aqui vai espalhar para cá. Se você pegar essa regiãozinha aqui, que é um φ diferente, ele vai espalhar num outro detetor, né, que está rodado em torno desse cone, né? Só que um cone está aqui, né? O outro está aqui, o outro está aqui, mas eles são todos simétricos, né? Tudo igual, só depende da distância até o alvo, o quanto você desvia. Então, todo mundo que está aqui, entre B e B mais dB e φ mais dφ, chega no detetor dθ, está colocado aqui. Tá? O que você precisa fazer é calcular a trajetória clássica. Você quer saber o seguinte, dado o parâmetro de impacto B, quem é θ? Para onde ele vai? É quanto você espalha, dado que você está distante do alvo desse tanto. Então, se você estiver muito pertinho, você vai espalhar muito, você vai vir aqui e vai desviar para caramba. Se você está mais longe, você vai desviar menos. Então, você quer saber essa relação entre o quanto você desvia, né, e o quanto você, em relação ao seu parâmetro de impacto. Tá? Você precisa da trajetória do sistema. Dada a trajetória, você consegue calcular, porque você sabe que todo mundo que está aqui vai bater aqui, não tem outro jeito. Então, o parâmetro de impacto, ele determina o ângulo de espalhamento pela trajetória. Tá? Professor. Então, Professor. Diga. Mas o parâmetro de impacto, que é esse B, ele é o raio dessa circunferência que está à esquerda, né? E não a distância até o alvo, né? Essa bolinha preta. Isso, exatamente. É o raio da circunferência, mas a ideia é o seguinte,
se você pega uma... Vamos fixar um plano aqui. Vamos esquecer que esse negócio é tridimensional. Vamos fixar um plano só. Então, você tem a partícula... deixa eu fazer ver se consigo fazer uma outra figura aqui. Então, você tem aqui a direção de espalhamento. Então, você tem aqui a partícula a uma distância b da direção que liga ao alvo. Então, esse cara aqui, você sabe que... Então, conhecida a trajetória do sistema, você sabe que ele vai vir aqui e vai fazer isso. Então, esse ângulo em relação à direção inicial da partícula, que era a direção z, e a direção espalhada, é o ângulo de espalhamento, é o quanto ele desviou da sua trajetória inicial. Agora você pega uma partícula que está um pouquinho aqui para cima, em B mais dB. Vamos trocar de caneta aqui. Você pega aqui. Esse cara está mais longe, então espalha menos. O ângulo θ dele vai ser um pouquinho menor. Então ele vai vir aqui e vai fazer isso aqui. Ele vai parar aqui. Ele tem um ângulo um pouquinho menor. Então você tem uma abertura de θ dado um dB. Tá? Então, dado todas as partículas que estão entre B e B mais dB, vão cair entre θ e θ mais θ. Certo? Porque é mecânica clássica. Sai daqui, sai dali, no meio vai para o meio. Né? Então, você sabe... É só para... Não, era só para entender quando você falou que se tiver mais distante, ele espalha menos. Então, essa distância, na verdade, é o eixo Z, né? Não, a distância é o B, é o B mesmo. É o B. Quanto maior o B, menos para... Isso. Essa altura em relação ao eixo Z. Era isso. Exatamente. Não, que eu estava entendendo dessa forma, e aí, de repente, quando você falou de distância, eu falei, a distância até o alvo no eixo Z? Não, é essa altura em relação ao eixo Z, né? Esse B. Isso, exato. Tá bom. Isso, perfeito. Exatamente. Não, beleza. Obrigado. Então, você vê a área desse anelzinho que está desenhado aqui, o que ele é? Né? É a área do anel maior, que é π R2, B mais dB ao quadrado, menos... Deixa eu ver o que eu quero fazer aqui. Isso aqui é dB... não, desculpa, não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é assim, então, se a gente considerar... então, cada ponto desse anel, ele desvia do mesmo tanto, né? Ele desvia do mesmo dθ, só que num ponto diferente desse cone. Né? Então, eu posiciono detetores ao longo desse cone, cada detetor vai pegar um pedacinho do anel correspondente ao plano que ele emergiu. Então, se a gente fixa um pedacinho só, eu fixo um detetor só. Né? Então, a área de um pedacinho desse é o dB vezes B dφ, né? Que é a área do anel. Então, dB é essa direção, B dφ é o arco que a gente monta quando roda um pouquinho de dφ. Todo mundo que está nessa área vai bater nesse detetor. Tá? E você vê, o eixo Z está para cá, né? Então, eu estou aqui. Isso aqui a direção perpendicular é o plano XY. Então, esse ângulo φ é, de fato, o ângulo azimutal, né, da coordenada da partícula. E todo mundo que está nesse ângulo φ aqui, por exemplo, né, dado um ângulo φ, ele vai bater no detetor que está no mesmo ângulo φ, porque você conserva o momento angular, você não sai do plano, né, você está sempre no mesmo plano. Então, professor, diga. dB é a espessura do anel ou não? dB é a espessura do anel, isso. E isso aqui, deixa eu fazer a outra figura. Isso, então você tem um anel à distância B, o outro anel está a B mais dB, é difícil fazer a curvinha aqui. Então, esse raio é B, esse aqui é B mais dB, certo? E, então, qual que é? Então, se a gente fixar um pedacinho de anel aqui, qual que é a área desse pedacinho? É dB, que é esse lado, vezes esse arco. Esse arco é B dφ.
Então, isso aqui entendi. entendeu? Obrigada, professor. Por isso que dá o BDB defi. Então, é um pouco difícil de visualizar, né? Mas esse anelzinho, ele abre um cone, é todo simétrico, o potencial é central. Cada detetor pega o pedacinho do anel correspondente, né, ao fio. Né, o fio do anel é o mesmo fio do detetor, porque você fica sempre no mesmo plano. Então, olha só. Eu sei calcular a seção de choque, então. Então, o número de partículas, né, aquele dN, que é o número de partículas por unidade de tempo que atinge o detetor, é simplesmente o número de partículas que passa naquela regiãozinha do anel, entre B e B mais DB e Φ mais Dφ. Eu sei que todo mundo que passar lá vai espalhar nesse ângulo, vai atingir o detetor. Então, para potenciais centrais, né, o Φzinho é igual ao Φzão, as trajetórias ficam no mesmo plano, elas não desviam. Então, eu sei que dN, qual que é quem que vai ser o dN? É a área do anel vezes o número de partículas por unidade de área. Certo? Então, eu tenho um feixe, esse feixe tem um certo número de partículas por unidade de área, e eu multiplico o número de partículas por unidade de área pela área do anelzinho, eu sei quantas partículas vão bater no detetor, que é o dN. Esse sinal de menos aqui, por que tem um sinal de menos? Porque se eu aumento de B para B mais DB, o θ vai de θ para θ menos dθ. Né? Aumentando o B, diminui o θ. Então, tem um sinal aí que vai aparecer. Então, o dN acaba sendo menos e zero, B dB dφ. Então, o que é a seção de choque? Vamos ver pela definição. Né? É o número de partículas por unidade de ângulo sólido normalizada pela intensidade do feixe. Então, na verdade, é isso. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu só ver se esse sinal, eu coloquei o sinal aqui no lugar certo. Tá. Então, vamos lá. Então, o número de partículas, então, eu vou dividir por zero, esse zero vai cancelar. Então, eu tenho aqui BdB dφ, dividido por zero, e zero eu já matei, e o d ômega, seno θ, dθ, dφ. Então, o dφ é igual, para potenciais centrais, esse dφ mata com esse dφ, e eu fico, então, com menos B sobre seno θ, dB dθ. Então, por que o sinal de menos? Porque dB dθ é negativo, né? Aumenta o B, diminui o θ. Então, dB dθ é negativo, mata com esse sinal de menos aqui e fica tudo positivo. Então, a gente pode escrever a seção de choque assim, ó, B sobre seno θ, dB dθ. Então, se eu conhecer a relação entre B e θ, né, dado B quem é o θ, se eu resolver a trajetória, eu sei B em função de θ, eu jogo aqui na expressão e tiro a seção de choque. Tá? Então, só antes de eu fazer o exemplo, deixa eu confirmar de novo. Então, todo mundo que passa por aqui bate aqui, porque é mecânica clássica, eu sei a trajetória, né? Então, eu sei que todo mundo que vai estar aqui vai vir para cá. Então, eu sei que a quantidade de partículas que bate nesse detetor é exatamente a quantidade de partículas que passou por esse elemento de área. Então, quantas são elas? A área vezes... Oi, intensidade, diga. Nesse slide anterior, intuitivamente e pelo desenho também, dá a impressão de que a largura desses cones sofre uma expansão depois do espalhamento, né? Sofre. E vem Isso. E aí, a área do detetor, por exemplo, o diâmetro do detetor não é a mesma largura do anel antes do espalhamento. Não é. Então, boa observação. Você vê que esse anelzinho, isso aqui é uma areazinha bem pequenininha, né? Você pode pegar um negócio pequenininho, BdB dφ, pequenininho. Quando esse cara passa, ele abre. Então, quanto mais longe você for... Você vê que a área do detetor não é d ômega, é R2 d ômega. Certo? Mas veja só, se você colocar o detetor aqui, ou se você... Então, continua essa trajetória um pouco mais para frente. Né? Você pega essa trajetória... Ops, deixa eu colocar a caneta aqui.
você continua... Tá difícil, por que não está desenhando aqui? Deixa eu fazer um outro aqui. Então, você tem aqui, né? Você põe o... Engraçado que ele não está desenhando. Vai acontecer alguma coisa. Pronto, foi. Tá aqui. Então, você tem o detetor aqui. Se você colocasse o detetor um pouco mais longe, você vê que essas trajetórias continuam, né? Elas vão abrindo. Então, isso aqui vai ficando mais... Esse cone vai abrindo. Mas todas as partículas que vieram daqui continuam dentro desse cone. Certo? Então, se você colocar o detetor aqui, e você quiser cobrir o mesmo d ômega, você tem que ter um detetor um pouquinho mais gordinho, né? A área dele é R2 d ômega. Então, quando a gente fixa uma esfera para colocar os detetores, você fixa um R2, você fixa um R, a distância do detetor ao alvo, a área do detetor. Então, você pega o detetor, né, e fixa uma distância. Vamos pensar assim, fixa uma distância, vou fazer um outro desenho, acertar o alvo. Então, você fixa uma esfera aqui e você vai colocar os seus detetores aqui, todo em volta dessa esfera, né, cobrindo a esfera toda. A área do detetor você conhece, você vai lá e mede a área. A área do detetor sei lá, 0,1 metro quadrado. Qual que é o d ômega dele? O d ômega dele é A sobre R2. Tá? Porque a área dele é R2 d ômega. Então, o d ômega do detetor você calcula. Então, você fixando uma distância, você tem a área dos detetores, você consegue calcular o ângulo sólido que eles compreendem, e é isso que vai entrar na sua forma. Tá? Porque o que você quer é que você tem que cobrir, né, toda essa região de espalhamento por detetores, para pegar todo mundo. Então, você escolhe uma distância, cobre tudo com detetor, você sabe a área de cada detetor, você sabe o ângulo sólido que ele compreende, né, e isso vai... você vê, se você colocar um detetor gordão aqui, um detetor maior, você vai estar pegando uma área maior aqui, né? Você vai ter que considerar um anel um pouquinho mais larguinho aqui para atingir o detetor. Tá? Mas no limite, onde tudo é pequeno, você tem muitos detetores, regiões pequenininhas, isso aqui continua valendo. Tá? Não sei se deu para entender. Variar um pouco, né? Tá. Mas a ideia é, você cobre tudo com detetor, então você cobre uma esfera com detetor, cada detetor tem uma areazinha, isso determina o seu ângulo sólido, e todo mundo que está naquele ângulo sólido, você pode fazer, né, você pode fazer a coisa reversa, né? Você vem aqui e você vê, ó, todo mundo que está nesse ângulo sólido, aqui, esse ângulo sólido corresponde a quanto do feixe aqui do lado. Então, você pode ver qual que é a área inicial do feixe que vem para cá. Mas, acho que foi isso, assim, o que estava me... Tá. Mas, assim, pensando que tudo é pequenininho... Parece que o espalhamento, ele é uma divergência de... A gente quer medir, assim, a proporção de variação da densidade do feixe, assim. Isso, exato. Como que essa distribuição angular varia. Então, se tem mais partículas a 45 graus do que a 30, é isso que você quer saber. Então, você quer medir como que essas partículas se espalham em função do ângulo. Né? Então, você tem que medir em todos os ângulos para ter essa informação. E a ideia é que, assim, vamos pensar que a área desses detetores são todas pequenininhas, né? Então você tem montes de detetores para cobrir todos esses ângulos, é tudo pequenininho, então essa descrição aqui está valendo. Tá? Se esses caras forem muito gordão, se tiver só meia dúzia de detetor, aí não vale. Né? Você tem que ter centenas de detetores para eles serem pequenos e essa descrição aqui funcionar. Tá? Então aí você pode fazer essa coisa. O número de partículas que atinge o detetor é simplesmente o número de partículas que passou pelaquela areazinha que diverge em deteta, que é a largura do detetor. Então, todo mundo que passou por aqui vai para lá. Então, eu simplesmente conto todo mundo que passou por ali
eu tenho um número de partículas espalhadas. O que eu preciso é ter essa relação B em função de θ, né? Ou θ em função de B. Eu quero saber, dado uma distância, para onde ele vai. Tá? Eu preciso dessa informação para a gente resolver o problema. Deixa eu fazer um exemplo, então, que eu acho que vai clarear isso aqui. Então, o exemplo mais simples que tem é espalhamento por uma esfera rígida. Então, imagina que eu tenho uma esfera de raio A e que todas as partículas vêm da esquerda, batem na esfera e são refletidas especularmente a partir da colisão. Colisão especular, conserva energia e tudo mais. Então, vamos ver como é que a gente calcula tudo isso para esse problema de espalhamento por uma esfera rígida. Então, veja só, eu tenho partículas aqui chegando aqui da esquerda de todo lado. Certo? Eu tenho um feixe que é bem largo, a gente imagina que o tamanho do feixe é bem maior que o tamanho do centro espalhador. Tá? Então, muitas das partículas vão passar direto aqui e nem vão encontrar com o alvo. Essas que estão aqui em cima passam reto. Só as partículas que encontram o alvo é que são espalhadas. Tá? Então, o número total de partículas espalhadas, que é aquilo que a gente calculava, onde é que está? Aqui em cima, o sigma, não é o total do feixe, necessariamente, certo? É só a parte que, de fato, encontra o alvo. Então, nesse caso aqui, é claro que vão ter partículas que vão passar reto. Tá? Então, vamos ver como é que a gente resolve esse problema. Então, imagina que eu tenho uma partícula aqui, que está a uma certa distância B, né, tem um parâmetro de impacto B, ela vem, bate na esfera e é espalhada. Então, olha, quando ela bate aqui, eu pego o traço anormal, esse ângulo é o ângulo de incidência, e eu vou supor que o ângulo de espalhamento é igual. Então, ela bate com alfa, desvia com alfa para lá. Então, quem que é alfa? Ora, vamos ver aqui na esfera, né? Isso aqui é B, isso aqui é A, então eu sei que B é A seno de alfa, certo? Está escrito aqui. B é A seno de alfa. Muito bem, quem que é o ângulo de espalhamento? O ângulo de espalhamento é o ângulo entre a direção de incidência, que é essa daqui, e a direção de espalhamento. Então, esse ângulo todo aqui é o ângulo de espalhamento. Então, pela figura, a gente vê que 2α mais θ é π. Certo? Portanto, alfa, a gente pode escrever como é que é? Π menos θ dividido por 2. E jogar aqui. Então, está aqui feita a continha aqui embaixo. Então, B é A seno de alfa. E alfa eu escrevo como π sobre 2 menos θ sobre 2. Abre isso aqui. Seno A cosseno B. Dá A cosseno de θ sobre 2. E essa é a relação, então, entre B e θ. Então, dado B, eu sei quem que é o θ, o dado θ eu calculo B. Tá? Então, no caso da esfera rígida, é bem fácil encontrar a direção de espalhamento em função do parâmetro de impacto. Você vê que isso vale enquanto B, isso aqui, se B menor ou igual a A. Quando B é maior do que A, θ igual a 0. Certo? Se B é maior do que A, não tem espalhamento. As partículas passam reto. Então, vamos jogar isso aqui na nossa formulinha e ver se essas coisas fazem sentido. Então, está aqui, ó. B igual a cosseno θ. Eu preciso calcular dB dθ. Então, derivada de cosseno é menos seno e cai um meio aqui. Então, você vê, dB dθ de fato é negativo. Né? Conforme eu aumento o B, eu diminuo o θ. Né? Aqui dá para ver pela figura, né? Se eu pegar um B maior, a partícula vai vir para cá e vai ter um ângulo de espalhamento melhor. Então, a gente precisa, aqui tem a pergunta do Matheus, a gente precisa, no final das contas, né, ter o B em função do θ. Né? O alfa aqui
é um ângulo meio auxiliar, né? O ângulo de espalhamento mesmo é o θ, né? É esse que é o cara que a gente... Né? O detetor, quem vai pegar esse espalhamento vai ser o detetor colocado aqui. Né? Então, você vê, todo mundo que está em B vem para θ. Quem está em B mais dB espalha um pouquinho menos, vai vir parar num θ um pouquinho menor. Então, o detetor que está nesse ângulo θ, aqui, é o cara que vai coletar a partícula que está em B. Tá? Então, a gente sabe a relação entre θ e B, a gente sabe, então, se eu jogar uma partícula aqui, eu sei exatamente onde ela vai parar e eu sei qual que é o detetor que vai coletar essa partícula. Então, está aqui o B, dB dθ, e agora vamos calcular, então, quem que é o dN, que é o número de partículas espalhadas, então, nessa direção θφ, onde está o nosso detetor. Menos I0, então, é a intensidade do feixe, vezes a área daquele pedacinho ali, né? Então, isso aqui vai ser, ó, coloca aqui o dB, então, deixa eu fazer aqui, ó, o dB, se eu calcular só dB e não dB dθ, dB é menos A sobre 2, seno θ sobre 2, dθ. Certo? Só passo o dθ para o lado de lá para dar um dB em função do dθ. Então, joga ele aqui, ó. Esse dB, então ele tem sinal negativo, mata com esse sinal negativo, I0 está aqui, eu tenho B, então B eu estou substituindo por A cosseno θ sobre 2. Né? Vamos fazer essa conta. Vamos abrir isso aqui e fazer ela passo a passo. Então, tenho aqui, ó, B igual a A cosseno θ sobre 2, dB é menos A sobre 2, seno θ sobre 2, dθ. E eu quero calcular quem que é o dN, qual que é o número de partículas por unidade de tempo que esse detetor posicionado em θφ está coletando. Então, isso aqui é menos I0, B, dB, dθ. Dφ. Tá? B, dB, dφ. Então, vamos lá, vamos substituir todo mundo passo a passo. Menos I0, B, dB, θ sobre 2, dθ, dφ. Então, sinal de menos cancela, fica I0, fica um A ao quadrado, fica um meio aqui embaixo, seno θ sobre 2, cosseno θ sobre 2, dθ, dφ. Se eu multiplicar por 2 e dividir por 2, 2 seno θ cosseno θ, né? 2 seno x cosseno x é seno de 2x, certo? Então, isso aqui é a mesma coisa que I0, A ao quadrado sobre 4, isso aqui fica um seno θ, dθ, dφ, que é o d ômega. A ao quadrado, d ômega, certo? Que é a área angular do detetor. Então, você vê, vou voltar aqui para o slide. Então, essa conta está feita aqui, certo? I0 4 sobre 2 seno θ, dθ, dφ. O número total de partículas, então, o sinal negativo, ele vem porque se você aumentar o B, você diminui o θ. Um dB dθ é negativo. Um dB positivo dá um dθ negativo, certo? Por isso que tem esse menos aí sempre atrapalhando. Então, está aqui o dN. Então, esse é o número de partículas por unidade de tempo que atinge um detetor, que tem esse ângulo sólido. E qual que é o N total de partículas espalhadas? Eu vou somar esse dN por todos os detetores. Tá? Então, eu vou integrar dN em dθ de 0 até π, dφ de 0 até 2π, essa expressão aqui. Então, I0 a 2 sobre 4 fica em evidência.
E essa integral, você vê, vamos fazer a integral aqui também direitinho. Então, o número total de partículas espalhadas é a integral do dn. Então, eu tenho I0 A2 sobre 4. Então, eu vou integrar o θ de 0 até π. Seno θ de θ, né? Porque o dn tem esse seno de θ dφ. Integral em dφ. Isso, tá. Então, vai dar... Então, a integral em dφ dá um 2π, certo? Então, fica aí 0 A2 sobre 4 vezes 2π da integral do dφ. A integral de seno é menos cosseno, calculado entre 0 e π. Cosseno de π é menos 1, então dá mais 1. Menos cosseno de 0, que dá outro 1. Então, isso aqui dá 2. Então, isso aqui dá 4π, que é a área da esfera, certo? Então, 4π, com esse 4 cancela, fica I0 π ao quadrado. Tá, isso faz todo sentido, né? Se você olhar para a esfera, qual que é o número de partículas total espalhadas, né? Você tem aqui a esfera, certo? Essa aqui é uma esfera, né? Eu tenho uma parede de partículas aqui vindo para cá. Quantas delas vão espalhar? Só aquelas que batem aqui na esfera. Certo? Então, você projeta a esfera aqui no feixe. Então, são essas partículas aqui que vão bater aqui. E isso aqui é uma área, né? Isso aqui tem raio A. Então, a área dessa bola aqui é π ao quadrado. Você multiplica pela intensidade do feixe. E essas são as partículas que vão espalhar por unidade de tempo devido à esfera rígida. Então, esse cálculo aqui, então, de fato, faz sentido. Esse é o número total de partículas espalhadas. Quem está fora não espalha e pronto. E quem que é a seção de choque, né? Quem que é a quantidade de partículas espalhadas por ângulo sólido? Então, a gente tem que calcular. Vamos voltar aqui. Então, d sigma de ômega, quem que é? Vamos pegar a expressãozinha lá. B sobre seno θ, dB de θ em módulo. dB de θ. Então, vamos calcular isso aqui separadamente. Então, B era A cosseno θ sobre 2. Então, dB de θ, derivada de cosseno é menos seno, cai um meio. Vou apagar isso aqui. Esse é o dB de θ. Então, d sigma de ômega vai dar então, B, então vai ter um menos, né? Porque a gente pegou o módulo, esse menos vai cancelar. Então, é B, A cosseno θ sobre 2, dividido por seno θ, vezes dB de θ. A sobre 2, seno θ sobre 2. Então, isso aqui é A ao quadrado. Então, novamente, vou fazer aquele truque. Põe um 2 aqui embaixo, fica 4, e um 2 aqui em cima. 2 seno θ sobre 2 cosseno θ sobre 2 é um seno θ que mata com o carga que está embaixo. E pronto, deu A2 sobre 4. Tá, então, o número de partículas espalhadas por ângulo sólido é constante. Por isso que o sigma total, a gente pode fazer a conta desse jeito também, é a integral disso aqui em d ômega. Como isso aqui é constante, integral de ômega é 4π e dá π ao quadrado. Né? Porque o sigma é o número de partículas espalhado normalizado pela intensidade do feixe. Né? Então, por isso que o I0 aqui isso, π ao quadrado. Cancelou o I0. Então, você vê, deixa eu voltar aqui para trás.
Então, o número de partículas espalhadas em cada detetor, né, por unidade de tempo, ele depende do ângulo, né? Ele depende do seno θ, dθ, dφ. Então, por exemplo, quando θ for π/2, isso aqui dá zero, né? O ângulo sólido ali vai para zero. Quando θ estiver no equador, esse cara é máximo, né? Então, você imagina o seguinte, que se você iluminar, se eu pego, acho que dá para fazer em casa até, você iluminar uma esferinha, pega uma esfera prateada e joga a luz aqui em cima, o que você vai ver é que essa luz vai ser espalhada de tal maneira que a intensidade aqui em cima vai ser menor do que a intensidade que você vê para cá, né? Vai ser pouco intensa aqui e mais intenso conforme você está aqui ou aqui. Então, você tem essa distribuição de luz em torno da esfera. Quando você pega isso aqui e normaliza por ângulo sólido, se você colocar um ângulo sólido de mesmo tamanho em cada lugar, como é que é? Deixa eu ver aqui. Isso aqui é um ângulo sólido. Então, o número de partículas espalhadas por ângulo sólido é constante, né? Mas o tamanho do dω depende de θ, então por isso que esse número a quantidade de luz espalhada vai depender um pouquinho de θ também. Tá? Mas é assim que funciona. Então, o espalhamento clássico ele é todo determinado pela trajetória da partícula, porque você sabe que quem passar por aqui vai espalhar ali, né? Quem passar aqui, espalha lá. Então, para eu saber quem espalhou aqui, eu vejo quantas passaram por essa regiãozinha aqui e eu tenho, então, a coisa toda pronta. Só para dar um último exemplo aqui, que eu só vou ilustrar, não vou fazer, é o espalhamento coulombiano. Então, quando você tem uma carga positiva na origem de tamanho Z, né, ZE na origem, e uma carga positiva Zzinho E. Então, aqui tem um Zzinho E, e aqui tem um Zzão E espalhando. Nesse caso, a equação da trajetória é um pouco mais complicada. Curiosamente, ela é muito parecida com essa da esfera rígida, né? Você vê que da esfera rígida a gente tinha A cosseno θ/2, né? Essa é a expressão que a gente tinha. O espalhamento coulombiano, o B em função de θ, é D/2 cotangente de θ/2, D é uma constante que depende da energia cinética da partícula, das cargas, etc. Mas uma vez que você deriva essa equação, você pode calcular o dB de θ, jogar na expressão e tirar novamente a sua seção de choque. Tá? Então, fazendo essa conta, eu não vou fazer, só estou colocando aqui para ilustrar, você tem essa expressão que vai com 1/4 de θ/2, que é uma expressão super famosa, essa dependência angular 1/4. E aqui tem uma curiosidade, que se você calcular o sigma total, né, se você integrar isso aqui sobre todos os ângulos, isso aqui dá infinito. E por que dá infinito? Né? Qual que é a interpretação desse infinito? A interpretação do infinito é o seguinte, você vê, qual que é a interpretação do sigma total? Né? É a quantidade de partículas que, de fato, é espalhada. No espalhamento coulombiano, então, sempre que a gente trata esse problema de espalhamento, né, o tamanho do feixe, né, o tamanho dessa parede aqui de partículas que está incidindo no alvo, a gente pensa que é uma parede infinitamente grande. Tá? É uma parede muito, muito grande e só aquele pedaço que está perto do alvo é que é importante, o resto tudo passa reto. No caso do potencial coulombiano, o potencial coulombiano é um potencial de longo alcance. Todo mundo sente o potencial, não importa quão longe você vá, você está sempre desviando. Então, todo mundo desvia, todo mundo espalha, e é por isso que a seção de choque total é infinito, porque é uma medida no tamanho do feixe, e a gente assume que o feixe está em todo lugar, o feixe é infinito.
Então, o potencial colombiano ele é especial porque ele é um potencial de longo alcance, né? E várias das coisas que a gente vai usar para deduzir a seção de choque quântica supõe que o espalhamento é de curto alcance. O potencial é de curto alcance, então não pode aplicar para o colombiano, mas a gente faz uns truques e acaba aplicando e a coisa acaba funcionando também. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, tudo isso aqui é o espalhamento clássico, né? Então, é a definição do espalhamento, da seção de choque, né? Como sendo, de fato, a gente vai continuar usando essa mesma definição de seção de choque. Então, seção de choque diferencial, a gente pega, por unidade de feixe, né? O número de partículas que atinge cada detetor por unidade de ângulo só. Isso aqui nós vamos manter essa definição em mecânica quântica também, só que em mecânica quântica a gente não tem trajetória, né? Então a gente não pode associar diretamente um parâmetro de impacto com o θ, a gente vai ter que fazer uma conta um pouquinho mais complicada para calcular isso daqui. Professor, diga. Essa seção de choque colombiana que Rutherford usou para fazer os cálculos do tamanho do núcleo do átomo? Isso, exatamente. Então, o que o Rutherford fez? Ele deduziu essa expressão, achei que foi o primeiro que calculou de fato essa expressão, e ele queria ver se isso aqui era verdade, né? Então, ele fez um problema ali de espalhamento e foi plotando aqui a seção de choque, por exemplo, num certo ângulo, um ângulo fixo, θ fixo, em função da energia do feixe incidente. Então, o que acontece é que como é que é? Deixa eu me lembrar aqui exatamente como que ele fez. Não, ele plotou isso aqui em função... Deixa eu ver se foi da energia do feixe incidente ou se foi de alguma forma do parâmetro de impacto. Agora não me estou lembrado exatamente. Vamos pensar que a gente faz isso aqui em função do parâmetro de impacto de alguma forma. Então, o que ele esperaria é que... como é que está? Eu estou tentando me lembrar qual que foi o gráfico que ele fez. Deixa eu olhar para o desenho aqui de novo. Na verdade, você vê que no espalhamento colombiano tem uma outra coisa que é interessante, que a distância de maior aproximação da partícula até o núcleo, esse R grande aqui, que está na figura, ele pode ser calculado em função dos parâmetros também do sistema. E o que ele fez, eu estou tentando me lembrar, ele tinha uma coisa desse tipo aqui, ele calculava a seção de choque em função, eu acho que o que ele faz, depois eu vou me lembrar, eu posso explicar de novo, porque isso aqui é interessante, em função, acho que dessa distância de maior aproximação da partícula até o núcleo. Então, essa distância de maior aproximação, ela aumenta com a energia, então, quanto maior a energia, você consegue chegar mais perto aqui do núcleo, e aumenta também conforme o parâmetro de impacto diminui. Mas o que ele fazia, ele tinha essas expressões, ele comparava isso aqui com a teoria. Então, eles tinham os pontos experimentais, ele comparava isso aqui com a teoria. E ele via que tinha um ponto onde essas coisas desviavam muito da teoria. A teoria previa uma coisa para cá e, sei lá, ele obtinha uma coisa bastante diferente. Então, nesse ponto, onde a diferença era muito grande, ele fala, nesse ponto aqui, o espalhamento colombiano está furando. E o que está acontecendo é que os elétrons estão entrando dentro do núcleo. Porque, na verdade, isso aqui é um núcleo, né? Isso aqui tem uma dimensão. Então, se você coloca o espalhamento frontal, um B pequeno e com energia grande, ele começa a entrar dentro do núcleo, né? Aí você começa a sentir as forças nucleares, etc., e você foge do espalhamento colombiano. Então, ele usou esse desvio para estimar o tamanho do núcleo e viu que ele era muito pequeno, né? Muito menor que o tamanho do átomo. Depois eu recupero esse slide aqui
Acho que tem lá nas aulas de estrutura da matéria, eu posso comentar um pouquinho na aula que vem. Mas foi exatamente... Professor, Diga. eu ia falar exatamente nisso. O que é aquele Z pequeno ali do D que está... Tá. Porque ele fazia espalhamento com partícula alfa. A partícula alfa são 4, é o núcleo do átomo de hélio, então são 2 prótons. Então, esse Zzinho, no caso do espalhamento do Rutherford, eram 2 prótons, era um núcleo do hélio, né? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a carga do alvo era 2Z. E a carga do átomo era o átomo de ouro, era o Z do ouro, aqui que eu não lembro quanto que é. Tá? Então, não é necessariamente um único próton, né? Ele fazia experimento com partícula alfa. Tá? Então, por isso que tem o Zzinho e o Zzão aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Então, deixa eu só para terminar a aula, montar um pouquinho, vamos ver até onde a gente consegue chegar, o tratamento quântico. Dizer como é que a gente vai montar esse problema para resolver ele quanticamente. Então, o tratamento quântico, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro supor que então, as partículas do feixe incidente então, são bem rarefeitas, e a gente vai supor que tem uma partícula incidente por unidade de tempo na direção Z. Então, como se fosse o feixe de uma partícula por segundo sendo emitida na direção Z, né, no mesmo esquema que a gente fez classicamente. Isso aqui é mais fácil para a gente tratar o problema. Isso aqui não quer dizer que a intensidade do feixe é 1. Eu já vou conectar as duas coisas. Então, cada partícula, quanticamente, ela é representada por um pacote de ondas que está localizado à esquerda do alvo. Já vou mostrar uma figurinha. E então se movimenta, bate no alvo e espalha. Em seguida vem outra, uma atrás da outra, né, incidindo, batendo, espalhando. Então, tudo acontece por unidade de tempo. Esse pacote de ondas, ele vai ter um momento médio que está na direção Z, certo? Então, o K desse pacote de ondas, o K médio, é K0 na direção Z, mas a gente está em mecânica quântica, né? Então, existe um ΔK, ΔKx, ΔKy, ΔKz, ΔX, ΔY, ΔZ, a gente não consegue colocar posição e momento muito bem definidos, né? Então, o que acontece? A gente vai supor, vou fazer uma figura, deixa eu mostrar já a figura que a gente quer ilustrar. A gente quer construir um pacote de ondas desse tipo aqui, ó. Ele é bem grandão na direção x e y, é quase infinito na direção x e y. Então, o ΔKx e o ΔKy são muito pequenos. E ΔKy muito pequenos. Isso implica que o ΔX e o ΔY são muito grandes. Então, por isso que o pacote é totalmente esparramado na direção perpendicular à direção de incidência. A partícula pode estar em qualquer lugar desse plano. Isso aqui representa uma única partícula. Então, a parede, né, vindo, que vai bater no alvo, essa parede representa uma partícula do feixe. O ΔK, Z, eu também quero que ele seja pequeno, né? Porque eu quero que o KZ seja muito perto de K0. Certo? A componente Z do K seja muito perto de K0. Mas não pode ser exatamente igual a K0. Eu não posso fazer o ΔKz igual a 0 para ter um feixe perfeitamente colimado na direção Z. Porque se eu fizer isso, né, se eu pegar um feixe igual ao clássico, né, que é totalmente colimado, o Kz é exatamente K0. Então, o que acontece com o ΔKz? Ele é 0 e, portanto, o ΔZ é infinito. Isso quer dizer que o pacote ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar antes do alvo, depois do alvo, e isso é estranho. Eu quero que isso represente uma partícula antes do alvo, para ela bater e ser espalhada. Então, eu vou supor que o ΔZ, né, que é 1 sobre o ΔKz, então eu vou permitir que o feixe não seja perfeitamente colimado, existe um ΔKz, mas o ΔZ correspondente, que é 1 sobre esse ΔKz,
é menor do que R0, que é a posição inicial do feixe. Tá? Então, eu tenho aqui um ΔZ do feixe, tá? Porque o feixe não está perfeitamente colimado, então tem um ΔZ que é finito, e ele é suficientemente pequeno para que ele não bata aqui no alvo. O pacote tem que estar localizado à esquerda do alvo. Tá? Então, tem um certo vínculo aí entre quão bem eu faço a colimação do feixe e quanto eu consigo localizar o pacote inicial antes do alvo. Se eu colimo demais, esse pacote fica tão grandão que ele começa a passar do outro lado e eu não quero isso. Tá? Então, eu quero que o ΔZ, né, seja menor que R0, onde R0 é o centro do pacote inicial. Tá? Então, tem esse vínculo aqui. Então, olha só. O pacote, então, a gente vai construir assim. Opa. Então, isso aqui é a função de onda antes de atingir o alvo, em t igual a 0. É um pacote de ondas centrado em R0, onde essa função aqui ela tem o centro em 0, 0, K0, certo? Então, o K está basicamente na direção Z, mas tem uma certa largura. Tá? Então, deixa eu dar um exemplo concreto disso aqui. Ó. Imagina que a gente pega a distribuição de momentos que vai compor o nosso pacote de ondas, assim como uma gaussiana, centrada em Kz igual a K0, centrada em Kx igual a 0, Ky igual a 0. Tá? Então, isso aqui é uma gaussiana com o centro em Kx igual a 0, Ky igual a 0, Kz igual a K0. E as larguras dessas gaussianas são esses parâmetros aqui, alfa, beta e gama. Beta e gama pode ser muito pequenininho, não me importa. Né? A largura em x e y pode ser muito pequenininho, porque eu quero que, de fato, o pacote de onda seja bem grandão aqui na direção perpendicular. Mas na direção z, né, a largura em alfa, eu vou querer controlar um pouquinho. Ela vai ser pequena, mas não tão pequena assim. Então, se a gente pega esse φ de k, joga aqui e integra em k, a gente pode fazer essa conta, não vou fazer aqui, eu vou colocar o resultado. O pacote inicial fica assim, ó, uma gaussiana centrada em z igual a menos R0, tá? Que é exatamente essa posição aqui à esquerda do alvo, centrada em x igual a 0 e y igual a 0. Então, o centro também está no centro desse plano XY, só que alfa e beta, alfa e gama, as larguras em x e y, vão ser muito pequenininhas. Se eu tomar beta igual a 0, gama igual a 0, você vê que o pacote deixa de depender de x e y. Ele fica uniforme em x e y, então ele vai de menos a mais infinito, é uma parede infinita que chega aqui no alvo. Tá? Então, as larguras, o ΔKx, que é o beta, e o ΔKy, que é o gama, são muito pequenos, tá? Implicando, então, que o ΔX e o ΔY são muito grandes. Isso, então, constrói essa paredona aqui grande na direção perpendicular. Na direção Z, o feixe está centrado em R0 e ele tem um ΔZ que é proporcional a 1 sobre alfa. Então, eu quero que esse ΔZ não seja tão grande assim. O alfa é pequeno para que o feixe seja colimado, mas não tão pequeno para que a largura do feixe não passe pelo alvo. Tá? Então, essa é a cara típica do nosso função de onda inicial. É uma parede, né, em x e y, mas que ainda tem uma certa colimação na direção z. Tá? E o que a gente quer fazer? A gente quer fazer a evolução temporal desse cara, a gente quer ver esse cara bater no alvo, esparramar e calcular quanto dele atinge o detetor. Tá? Então, a gente quer fazer algo desse tipo aqui. Então, isso aqui representa essa parede, né, vertical. Se a gente fizer tomar o limite, né, que
beta e gama vão a zero, a gente perde totalmente a dependência em x e y, fica uma coisa uniforme, ela só depende de z, e a gente espera que conforme o tempo passe, essa parede vai andando, bate no alvo, esparrama no alvo, forma essa coisa, essa onda espalhada no alvo. Então, a gente vai mostrar o seguinte, que no final dessa conta toda, que tipo dessa onda plana, né, que só depende de z, tipo de um EAIKZ, né, que está andando aqui, batendo no alvo, ela vai se espalhar numa parte que passa reto, que está desenhada aqui, é como se fosse a parte que não vê o alvo, mais uma parte que se espalha numa onda esférica. Essa onda esférica está representada aqui por uma amplitude e um EAIKR sobre R. Por que isso aqui é uma onda esférica? Você vê que se você tomar o módulo quadrado desse pedaço, né, o módulo quadrado disso aqui dá f de θ módulo quadrado sobre R2. Ou seja, é uma coisa que cai com R ao quadrado, né? Portanto, se você integrar em 2πr ao quadrado é constante. Então, isso aqui representa essa coisa esférica, cuja amplitude está caindo com R ao quadrado, é a onda espalhada. Então, nós vamos mostrar que, de fato, essa onda incidente se quebra numa coisa desse tipo, uma onda incidente mais a onda esférica espalhada, e a seção de choque é exatamente o módulo quadrado desse F, dessa parte angular que está aqui. Então, é isso que a gente vai calcular. Então, a gente vai fazer a evolução temporal daquele pacote de ondas, mostrar que ele se quebra em duas partes e que a parte não trivial é uma onda esférica, cuja amplitude é exatamente a seção de choque. Então, a gente vai ter que fazer a conta da evolução temporal para mostrar isso. Durante essa conta, a gente vai calcular quem que é esse f de θ e vai ter, portanto, a onda espalhada e a seção de choque. Então, quais são os passos? Primeiro, como eu tenho uma partícula incidente por unidade de tempo, eu vou calcular qual que é a intensidade desse feixe. A intensidade não é 1, né? Lembra que a intensidade é o número de partículas por unidade de área que passa por uma certa ponto transversal, né? Então, isso aqui é uma partícula em todo o plano XY. Numa unidade de área é uma coisa menorzinha. Então, a intensidade do feixe é pequena, né? Vou calcular a intensidade do feixe, tá aqui. Vamos fazer a evolução temporal do feixe incidente, dessa partícula incidente. Vamos olhar o comportamento dessa evolução temporal para R grande, onde está o detetor. Então, a gente vai fazer uma expansão para R grande e vai supor que o potencial é de curto alcance, então ele não atua mais onde está o detetor, e que o potencial é suficientemente fraco para a gente fazer algumas aproximações aqui. Aí, com isso, a gente vai chegar nesse resultado final. Mas são vários passos, a gente vai levar várias aulas para fazer isso aqui, e é importante que a gente não perca muito o pé da coisa, né? A gente, a cada momento, saiba exatamente o que a gente está fazendo. Então, só para encerrar... Opa, passou muito. Deixa eu calcular para vocês qual que é a intensidade de um feixe descrito dessa forma. Então, é um feixe onde eu tenho uma partícula por unidade de tempo incidindo sobre o alvo. Então, a intensidade do feixe é uma medida de quantas partículas por segundo cruzam uma área unitária. Eu sei que uma partícula por segundo cruza a área total. Então, quanto cruza uma área unitária é menos do que 1. É menos do que uma partícula por unidade de tempo. Então, como é que a gente faz para calcular isso? A gente vem aqui na frente do feixe, desenha uma área unitária aqui. Eu vou desenhar isso em torno do eixo Z. Então, pega um ponto Z estrela arbitrário aqui à direita do feixe, pega um quadradinho de área unitária e eu quero saber quantas partículas vão cruzar essa área por unidade de tempo. Então, como é que eu calculo isso? Eu pego o meu feixe, então isso aqui é um feixe, vamos pensar um feixe gaussiano, né? Então ele está distribuído em todo o espaço, mas a probabilidade de eu estar
longe do centro, vai caindo exponencialmente, né? Então, para eu calcular quanto desse feixe vai cruzar essa área, eu imagino um retângulo, eu puxo um retângulo dessa área unitária, calculo qual que é a probabilidade da partícula estar nesse retângulo, e essa vai ser a probabilidade, todo mundo que está nesse retângulo vai cruzar a área unitária, certo? Eu faço isso antes do alvo, então esse pacote está andando para a direita, todo mundo que está dentro desse retângulo cruza a área unitária. Então, a probabilidade de eu cruzar essa área unitária é a probabilidade da partícula estar nesse tubo entre Z estrela e menos infinito, né? Para eu contar tudo, todo o pedaço do pacote de ondas que cabe nesse tubo. Então, eu faço isso aqui, ó. Eu integro módulo de π ao quadrado, de menos meio até meio, em dx e dy, para dar uma areazinha unitária, né, em torno da origem. E em z, eu integro de menos infinito até z estrela, para pegar todo mundo, né, que está nisso aqui. É claro que a densidade do feixe aqui já é zero, aqui já é zero, né, ela só é importante aqui nessa região próxima da R0, mas eu integro tudo para garantir que eu peguei toda a densidade ali dentro. Tá, então, se eu integrasse todo mundo de menos a mais infinito, isso aqui ia dar 1, né, porque eu tenho uma partícula por unidade de tempo, que é a partícula do feixe. Mas naquele pedacinho, cabe menos do que 1. Então, muito bem. Como o feixe depende muito fracamente de x e y, né, ele é uniforme nessa direção, né, se vocês olharem aquela expressão que eu coloquei aqui, né, beta e gama é muito pequeno, eu posso tomar eles iguais a zero. Então, o feixe deixa de depender de x e y. Então, eu posso calcular isso aqui no centro do feixe em x igual a zero e y igual a zero. Tá? Então, eu calculo isso aqui em zero, porque a dependência com x e y é muito fraca. E o zero, então, como não depende de x e y, essa integral aqui dá 1, essa daqui dá 1, eu fico só com a integral em z, de menos infinito a mais infinito, do psi de 0, 0, z, t igual a zero, módulo quadrado. Tá? Isso é a intensidade do feixe. Então, dado uma função de onda, eu calculo essa integral. Então, para aquele feixe gaussiano que eu coloquei, você vê, o φ, né, o que constrói o pacote de ondas, não precisa necessariamente ser gaussiano, mas é legal usar o exemplo gaussiano, porque a gente pode calcular tudo. Então, se a gente usar esse pacote de ondas aqui e calcular a intensidade do feixe, então eu coloco x igual a zero, z igual a zero, tomo o módulo quadrado disso e integro de menos a mais infinito. Se você fizer isso, vai dar isso aqui, ó, beta gama sobre π. Então, de fato, como beta e gama são muito pequenininhos, a intensidade do feixe é muito pequena, né? Porque a probabilidade de eu passar numa área unitária é pequena, né? A probabilidade de eu passar em todo lugar é 1, então de eu passar numa área pequenininha é pequenininha. Mas essa expressão aqui, eu vou guardar, porque quando a gente calcular a seção de choque depende, é 1 sobre 0, né? Daquele dn de ômega. Então, vai aparecer uma coisa desse tipo que eu vou identificar como I0 e eu vou simplificar a minha expressão depois. Tá, então, eu já vou parar por aqui, mas o tratamento quântico, então, é esse, né? É a gente pensar que eu tenho um pacote de ondas quase que uniforme na direção x e y, não tão uniforme na direção z, mas ele também tem um ΔZ bem grandão, para que eu tenha um pacote colimado na direção z. Eu vou fazer a evolução temporal desse cara e vou ver o que acontece. Então, aqui, como exemplo, né, eu acho que é bom ter essa função de onda na cabeça, tá? Né, se eu tiver um pacote de ondas genérico, onde essa composição é gaussiana, ele é dado por isso aqui. Então, se você desenhar isso aqui, você vai ter a imagem desse pacote inicial. Tudo bem? Tá dando para acompanhar a montagem aqui do problema?
Você vê que ela é bem mais complicada que a quântica, né? A gente tem que fazer algumas hipóteses, tem que trabalhar com cuidado, mas a gente vai calcular, então, as coisas passo a passo. Alguma pergunta, alguma coisa que está confusa? Professor, eu queria fazer uma pergunta, mas no final da aula mesmo, mais uma dúvida simples. Beleza. Sobre isso aqui, deu para acompanhar, deu para entender o que a gente quer fazer? Qual que é a ideia disso aqui? Professor, posso... Claro. Volta no slide 26. Aí a gente tem a FID R0 aí, né? Isso. Ela tem 4 termos na exponencial, um para x, um para y, esse para z ao quadrado e um com um fator imaginário. O de x e y fica claro para mim que é meio a descrição da distribuição do pacote de onda em x e y. Uhum. Esse terceiro termo é a distribuição do pacote em z. E o que é o termo imaginário? Isso, então. Ele vem para falar o quê? Isso, então. O termo imaginário é o seguinte. Se a gente tomar módulo quadrado dessa função de onda, então o termo imaginário some e a gente tem a distribuição de probabilidades em x, y, z. Né? Então, vamos olhar para isso aqui primeiro. Então, se eu olhar para módulo de psi ao quadrado, eu vou ter a distribuição de probabilidade em psi em x, y, z. E o que isso é? É uma gaussiana, né, em x e y, centrada em zero, e uma gaussiana quando z igual a menos E0. Então, quando z igual a menos R0. Então, isso aqui é um cara que está aqui, né? X, Y, Z. É o contrário, né? Tem que ser X, Y, Z. Então, é um pacote de ondas que está aqui. Ele tem um centro aqui. Ele é gaussiano, mas as larguras em x e y são muito grandes. Então, imagina que isso aqui é um esferoide, né? Uma gaussiana em 3D, só que ela é muito esticadão em x e y e com uma certa largura em z. O que é a parte imaginária? Se você calcular, deixa eu fazer uma conta aqui que vai te ilustrar isso. Lembra do operador P? O operador PZ em particular é menos IH cortado de DZ. Se você atuar com esse operador nessa função de onda, o que vai dar? Você vai derivar em relação a Z e multiplicar por menos IH cortado. Tem esse termo aqui também que eu vou... aqui fica um pouco mais complicado. Esquece um pouquinho primeiro esse termo aqui, vamos só olhar para a parte imaginária e depois eu faço isso aqui de um jeito um pouquinho melhor. Então, isso aqui seria menos IH cortado de DZ, e aí a gente vai derivar um cara que tem aquela parte imaginária ali. IK0 Z mais R0. Tem outras coisas, eu não estou escrevendo só para fixar aqui. Quando eu derivo aqui em relação a Z, cai um IK0, o I com esse menos I mata, isso aqui dá H cortado K0 e o pacote de novo. Então, esse K0 que está aqui é o momento na direção Z. Então, esse pacote ele tem um momento médio que é Px igual a zero, Py igual a zero, mas Pz igual a H cortado K0. Então, esse pacote está se movendo para a direita. Um outro jeito de olhar isso aqui, que dá um pouco mais de trabalho, é se você fizer a transformada de Fourier desse cara e olhar essa função de onda no espaço dos momentos, PZ, você vai encontrar alguma coisa que vai ter essa forma, como é que é? Menos algo desse tipo aqui. Px2 sobre 2 alfa 2, Py2 sobre 2 beta 2, menos Pz menos H cortado K0
sobre 2... eu estou trocando os alfa, beta e gama, né? Beta e gama é XY, alfa é 2. Aqui é alfa 2, o outro é beta e gama. Então, esse pacote de onda, ele tem momento médio Px igual a 0, Py igual a 0, mas Pz igual a H cortado K zero. Então, no espaço de momentos, esse pacote de onda está se movimentando. É por isso que a gente quer um cara que representa uma partícula com momento K0. Então, quando você faz isso, né, você vê que na composição das ondas planas, eu já coloquei que o K está centrado em K0, e isso é o que provoca esse cara aqui. Então, esse K0 aqui é o que aparece aqui, e ele está representando o momento desse pacote de ondas. Então, se você começar a evoluir, ele vai começar a andar para a esquerda. Tem que fazer essa transformada de Fourier para ver que, de fato, no espaço de momentos, ele está centrado em PZ igual a H cortado K0. Legal, professor. Esclareceu. Assim. Apesar de que é muito difícil ainda para mim conseguir visualizar essas coisas, né? Eu ainda estou muito associado a querer ver um gráfico das funções, assim, Então, sabe qual que é um exemplo interessante de vocês, um exercício que seria bem bacana se vocês fizessem agora, é o seguinte: faz isso aqui em uma dimensão, faz o seguinte problema, considera uma função de onda que é φ de x 0, que é a integral de g de k, e aí kx. Vou fazer o análogo, exatamente o análogo disso aqui. Ó. E aí kx menos x0 dk. Então, isso aqui é um pacote de ondas, né? É uma composição de ondas planas, cada uma com seu momento, a gente vai compor várias delas. Mas eu quero compor ondas de tal forma que esse g de k tem uma contribuição grande quando k é igual a k0 e pequena fora dele. Tem que normalizar aqui, deixa eu ver a normalização. É 1 sobre π é 1/4, alfa 1. Então, faz essa conta, joga esse cara aqui, completa o quadrado aqui em cima e faz essa integral. Isso aqui deve dar um psi de x0, que deve ter uma cara muito parecida com isso aqui, só que numa dimensão só. Vai ter um e a menos alfa x menos x0 ao quadrado. Como é que é? Deixa eu copiar daqui. Sobre 2 mais i k0 x. Como é que é o negócio aqui? Eu estou centrando x em x0. Algo assim. Ou seja, é um pacote de ondas que está centrado em x0, mas que ele não está parado, ele tem um momento médio que é K0, porque todas as ondas planas que entraram aqui, a mais importante é que tinha momento K0. Então, isso aqui está andando com momento K0. Só que não é só esse momento, não é uma onda plana pura, né? Não é um EI K0, x menos x0. Tem outras ondas, né, outras componentes de momento entrando aqui, então isso aqui dá uma certa largura para o pacote de ondas. Então, ele tem uma distribuição gaussiana, está centrado em x0, e ele tem uma largura que é o inverso desse alfa. Então, quanto maior o alfa, mais estreito esse pacote de ondas. Né? Então, isso aqui, se você fizer a transformada de Fourier desse cara agora, olhar isso na representação de momentos, você vai ver que esse cara na representação de momentos, a função de onda dele é muito parecida com o próprio G de K. Vai ser uma gaussiana centrada em K0. Tá? Então, é importante dar uma revisada nessas coisas, né? Porque isso aqui é a base da construção. Né? A gente começa com um pacote de ondas, então
Mas por que eu não pego uma onda plana, né, direto aqui? Por que eu não pego, em vez de considerar essa coisa complicada, uma função de onda que é EAI KZ, ou melhor, vamos pensar assim, isso, um EAI KZ, K0 e Z. Isso aqui é uma onda plana com momento K0 se movimentando na direção Z. Ela não depende de x e y, como isso aqui, que tem uma dependência muito fraca em x e y, mas isso aqui, o momento, a incerteza na posição Z desse cara é infinito, porque o delta PZ é zero. O PZ era cortado por K0, está muito bem definido. Então, essa onda plana está em todo lugar. Então, ela já está antes do alvo, já está depois do alvo. Então, é difícil descrever uma coisa que está espalhando, né? Eu quero uma coisa que está antes do alvo, que bate e espalha. Então, eu tenho que fechar aqui na direção Z. Então, de fato, a direção x e y não importa, esse negócio realmente vai até infinito, não depende de x e y, mas ele tem uma dependência em Z. Tá? Então, tem um pacotinho de ondas aqui que eu estou descrevendo. Então, ele vai vir, vai bater e vai espalhar. Por isso que é importante descrever isso como um pacote de ondas que tem momento médio K0, mas tem uma certa incerteza no momento, né, que é aquele alfa, tal que o ΔZ correspondente não é muito grande. É 1 sobre alfa, é pequeno o suficiente para que essa largura do pacote aqui tem que ser menor do que a distância do pacote até o alvo, que é o R0. Então, tentem dar uma olhada nisso aqui. Se vocês forem na minha página, deixa eu só... se vocês forem na minha página do curso de Quântica 2, da última vez que eu dei, tem lá o... Professor. Oi. No slide anterior, a G que você passou, na exponencial, ela nesse slide 28 aí, que está aparecendo, nessa G que o senhor passou, aí na exponencial é 2 alfa quadrado ou é 2 alfa só? É o quadrado, 2 alfa ao quadrado. Isso. Ah, tá. Isso. É que é ruim de desenhar aqui. Isso. Essas contas aqui, elas estão feitas nas minhas notas de aula, está aberto, todas essas contas aqui. Eu não quero entrar em muito detalhe, porque, de fato, toda essa teoria, ela vale para qualquer função φ de k. Então, você vai compor ondas planas. Tá? Eu estou simplesmente centrando o meu pacote na posição R0. Esse R0 que aparece aqui, ele é x igual a 0, y igual a 0, z igual a menos R0. Então, ele está à esquerda do alvo, centrado sobre o eixo Z. Né? E eu estou compondo um monte de ondas planas, mas centradas em K0. Isso aqui é uma função φ de k. Né? Se eu pudesse representar em uma dimensão só, assim, uma coisa assim, que tem um centro em K0, na direção Z, certo? E ela é fininha. Então, se isso aqui fosse uma delta, né, se esse φ de k, num exemplo extremo, fosse delta de k menos K0, então isso aqui mata a integral e eu teria, de fato, uma onda plana perfeita. Ó, K0, R menos R0, normalizado. E eu não quero isso, porque você vê que o módulo quadrado dessa função de onda é uniforme, isso aqui está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu quero evitar isso. Então, eu não quero uma delta, eu quero uma coisa que é quase uma delta, bem fininha, centrada nesse momento K0, mas ainda com uma certa largurinha para eu poder localizar a partícula à esquerda do alvo. Então, qualquer φ de k estreitinho assim serve. Um exemplo mais natural é a gaussiana. Então, isso aqui é um φ de k.
é uma gaussiana, então é estreitinho, é de fato bem estreito na direção x e y. É uma gaussiana tridimensional, exatamente. Isso aqui é uma bola no espaço, né? Você imagina isso aqui como uma distribuição de densidade, né? Então, você tem aqui no espaço K uma bola, uma gaussiana em 3D. Por isso que é mais difícil ainda de visualizar, né? Então, no espaço K, eu tenho aqui Kx, vamos fazer igual, Kx, Ky, Kz. Ela está aqui, ó, ela é grande aqui e vai morrendo exponencialmente para cá. É uma coisa tridimensional. Se fosse uma delta, ela estaria totalmente concentrada aqui em Kz igual a K0 e o resto zero. É uma bola tridimensional. Então, beta e gama são muito pequenos. Então, a gente pode realmente quase que tomar o limite de beta e gama indo para zero. Né? Isso implica que a função de onda não vai depender de x e y, mas eu quero que ela tenha uma dependência em z. Tá? Eu quero que ela esteja localizada para eu poder fazer uma figurinha desse tipo. Então, não me importa que esse disco que eu representei aqui, ele pode ir para infinito no plano XY, mas eu quero que ele fique ainda contido aqui na direção Z. Tá? Então, a ideia é isso, é imaginar uma distribuição G de K dessa forma. Se a distribuição G de K for dessa forma, a distribuição de psi de R vai ser dessa forma aqui. Tá? Então, a gente vai começar com uma distribuição desse tipo, jogar isso aqui na equação de Schrödinger, fazer evolução temporal, deixá-la bater no alvo, esparramar e observar essa função de onda depois do espalhamento para R muito grande, onde vai estar o nosso detetor. Então, tem que resolver a equação de Schrödinger dependente do tempo, né, para esse problema inicial aqui. Então, é bem legal, as contas são muito legais, mas realmente é uma jornada. Isso aqui vai entrar a função de Green, vai entrar um monte de coisa complicada aqui no meio, mas o resultado final vai ser muito simples. A gente vai mostrar aqui... deixa eu voltar para cá. Onde é que está a minha... Eu já me perdi aqui com tanto slide. Deixa eu ver onde é que foi parar. Ixi, está aqui. Né, a gente vai mostrar que, de fato, essa coisa que é quase uma onda plana, aqui está representado pela onda plana, mas não é, né, é uma coisa gordinha. Ela vai caminhando e a função de onda esparramada vai ter essa cara aqui. É quase que o pacote inicial, mais um pedaço esférico, e esse pedaço esférico é a seção de choque. Então, a gente vai mostrar isso aqui, vai ter uma expressão para esse F, que vai depender do potencial, e... Então, vamos ver como é que a gente vai caminhando. Tem várias aulas para fazer isso, então a gente vai perder um tempo aqui com o espalhamento. Então, tentem dar uma estudada nessa aula até a semana que vem. A gente vai construir isso aqui aos pouquinhos. Outra coisa interessante, se vocês quiserem, depois eu vou passar... esses problemas de espalhamento clássico são muito legais também. Dá para fazer não só a esfera rígida, mas dá para fazer a esfera mole também, onde você tem um potencial V0 aqui que não é infinito, ou um potencial menos V0, uma esfera mole atrativa. Então, tudo isso dá para calcular, é muito bacana, mas é tudo muita conta, né? E a gente não vai ter tempo de entrar em tantos detalhes assim. Então, a gente vai fazer o cálculo quântico, que já vai dar um trabalho bem grande. Então, vamos ver até onde a gente vai com isso. Então, deixa eu parar por aqui, eu vou encerrar a aula por aqui. Na aula que vem, então, eu faço uma revisão desse final e a gente continua a partir daí.